Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Esse cara aqui, o Batman, é um dos heróis mais conhecidos da DC Comics. Se você procurar por heróis DC, os nomes que vão aparecer são, os primeiros três nomes que vão aparecer são da Trindade DC: Superman, Mulher Maravilha e o próprio Batman. Só que se aprofundar um pouquinho mais na pesquisa, você vai ver que a definição do Superman é: Superman é um símbolo de justiça e esperança, um pilar de bondade na própria DC Comics. Já a definição da Mulher Maravilha seria: Mulher Maravilha é mencionada como uma heroína forte e resiliente, uma guerreira poderosa, uma amazona que defende os fracos e defende também seus próprios ideais. Só que aqui nós chegamos num contraponto que me fez fazer esse vídeo. Na hora que vai falar do Batman, o Batman é descrito como o Cavaleiro das Trevas, um vigilante que luta contra o crime usando inteligência e tecnologia. Você viu o que eu acabei de ler? O Batman é um vigilante que luta contra o crime usando tecnologia e inteligência. Mas espera aí, ele não é um dos heróis da DC? A definição de herói não é diferente da definição de vigilante? Afinal, o Batman é um vigilante ou o Batman é um herói? É essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Bem, a definição de herói e a definição de vigilante são completamente diferentes. A definição de um vigilante é literalmente um personagem que atua para combater o crime e a injustiça. Só que ele faz isso de forma a não seguir totalmente a legalidade, agindo por meios questionáveis que agem à margem da própria lei. Os vigilantes normalmente têm histórias trágicas de perdas de entes queridos ou, de alguma forma, são marcados pela criminalidade e pela violência de forma direta e pessoal, buscando assim fazer justiça com as próprias mãos. Bem, essa definição se encaixa muito bem com o Batman. Ele perdeu Thomas e Martha Wayne no beco do crime. E isso criou o Batman. Então ele, sim, tem uma história trágica com a violência de Gotham. Isso se encaixa. Ele é um vigilante, por definição, pelo menos. Mas, por que ele é tratado como herói? Bem, tem alguns contrapontos aqui. Se eu ler para vocês a definição de herói, você vai enxergar muito mais o Superman do que enxerga o Batman. O Batman está implicitamente ligado à definição de vigilante. Mas se eu ler a definição de herói, veja bem: herói. Por definição, um herói é aquele que segue as regras, aquele que visa e prioriza o bem acima de tudo. Normalmente, os heróis são tradicionalmente aliados à lei e agem de acordo com a própria lei, agindo de forma mais benevolente, controlada e normalmente são aclamados pelos cidadãos de suas respectivas realidades. Bem, eu acabei de ler uma definição prática do que é herói. São seres que agem de acordo com a lei. O Superman age de acordo com a lei. Inclusive, ele é subordinado ao presidente dos Estados Unidos e a outras autoridades governamentais. São pessoas que são geralmente aclamadas pelo seu público. O pessoal de Metrópolis aclama o Superman como uma espécie de anjo ou com uma coisa parecida. São pessoas que agem de maneira benevolente e controlada. O Superman está o tempo todo se controlando para não perder o controle e ele é benevolente ao extremo. Assim como ele na DC, tem outros personagens na Marvel que a gente pode citar. O Homem-Aranha, um exemplo, e outros exemplos também podem ser citados. Então a definição de herói se encaixa muito com esse cara aqui. E se encaixa nem um pouco com o Batman. Mas então por que ele é citado como um dos heróis da DC e não como um vigilante da DC? Apesar dele estar na definição de vigilante claramente. Alguém que atua em Hell's Kitchen como um vigilante é o nosso amigo Demolidor. Ele age de forma brutal e violenta, embora quase nunca mate, ele evite matar. O Demolidor já matou, coisa que o Batman não faz. O Batman não mata. O Batman tem uma moralidade que o proíbe de matar. Mas ele disse que se não mata para não se tornar igual aos criminosos, que matar seria um meio fácil demais, e que ele não mata, porque ele não considera matar uma forma justa. Matar seria se igualar a eles. E se ele se igualar a eles, não tem por que ele continuar fazendo o que ele faz. Mas embora o Batman não mate, o Batman já é extremamente violento. Ele é brutal e violento. Vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão entender. Boot face, ou bota na cara. O bota na cara, como é chamado,
era um criminoso de Gotham que se envolveu em um incêndio, né? No meio do incêndio ali, ele estava com o Batman. E ele tinha feito algumas baixas ali, né? Algumas pessoas tinham morrido. Irritado com a situação, o Batman chutou a cara dele. Só tem um problema. A bota do Batman estava pegando fogo devido ao incêndio. E a borracha da bota derreteu e ficou essa tatuagem, essa marca bonitinha na cara dele, o que apelidou ele de Bootface, que é um ato extremamente violento do Batman. Ele não matou o cara, mas ele deixou ele com uma cicatriz permanente de bota na cara. Oswald Cobblepot, o Pinguim, se envolveu em um daqueles esquemas de receptação do qual ele está acostumado e ele se negou a dar as informações para o Batman. O Batman, então, o torturou violentamente. Não matou, mas deu nem umas boas pancadas, ou fez de saco de pancadas, até ele falar. E, logicamente, ele foi hospitalizado. Sim, ele hospitalizou o Pinguim. É de conhecimento de todos que o Bane já quebrou a coluna do Batman, né? O Bane quebra o morcego no auge daquela revista A Queda do Morcego. Foi o Bane quem deixou o Bruce Wayne ali em estado de paralisia por um tempo. Assim que se recuperou, ele foi com a ajuda da Mulher Gato a um clube da luta onde o Bane participava das lutas. E ele foi até o Bane e lhe deu uma surra. Mas não é uma pequena surra. Ele deu uma grande surra, mas é um enorme. E no último golpe, ele decidiu quebrar a coluna do Bane em troca, né? Um movimento de troco ali, já que ele tinha sido com a coluna quebrada, né? O Bane teria quebrado ele. Ele quebrou o Bane de volta. No último movimento, já com o Bane derrotado, ele catou o Bane e lhe deu um quebra-coluna de volta, né? Como se diz, aqui se faz, aqui se paga. É outro daqueles momentos que ele não matou, mas ele chegou bem perto. Em um de seus combates com o Chapeleiro Maluco, Batman e Chapeleiro estavam brigando na Baía de Gotham, quando o Batman teve a brilhante ideia de jogar ele da Baía. E ele caiu, só que o Chapeleiro não sabia nadar. Então ele quase se afogou e o Batman salvou ele no último minuto para que ele não morresse, para que ele fosse resgatado e não morresse. Mas sim, ele afogou o Chapeleiro Maluco, tendo consciência de que ele não sabia nadar. É importante deixar isso claro. Tendo consciência de que ele não sabia nadar, o Batman o jogou na Baía. Em várias histórias, não é nenhuma nem duas, em várias histórias, o Batman foi chamado de vigilante mascarado e foi perseguido pela unidade de polícia de Gotham como um criminoso. Eles queriam prender o Batman. Várias vezes a unidade de polícia de Gotham, né, a CCPD, quis pegar o Batman e prendeu, né, desmascarava e prendeu como um criminoso de Gotham, como um vigilante, como um mascarado. O único aliado do Batman nessa história toda é o comissário Jim Gordon, James Gordon. O resto da CCPD, boa parte dela, queria prender o Batman. Com o tempo, o Batman foi cativando alguns policiais e eles foram entendendo que o Batman era um mal necessário. Mas ainda assim, notem, eu disse mal necessário. Tá certo, o Batman não mata. O Batman evita matar, evita pegar em armas de fogo, ele não mata. Em raras ocasiões, ele aparece matando, mas desconsiderando essas raras ocasiões, ele não mata. Ele é contra o ato de matar. Mas ele quebra a coluna, ele tenta afogar pessoas, ele faz as pessoas de saco de pancada. Ele é extremamente brutal e violento. E eficiente também. Além de ser altamente persuasivo na hora de interrogar as pessoas. E sim, os criminosos de Gotham morrem de pavor do Batman. A maioria deles tem pavor do Batman e creem que a única forma de mantê-lo assim, mais distante é manter o resto da humanidade que resta do Batman, né? O resquício ali da humanidade que resta do Batman. Que se o Batman perdesse o controle, ele seria imparável, que seria ruim pro pessoal de Gotham. Mas volto à pergunta inicial. Por que o Batman é chamado de herói? E por que pessoas como eu carregam tatuagens de um cara que é literalmente violento, brutal, e que poderia facilmente trocar uma trocação franca ali com o Justiceiro, com o Demolidor, mas pessoas como eu ainda carregam tatuagens dele. Agora eu pergunto, por quê? Por que na hora que você pesquisa pelos heróis mais populares da DC, heróis, aparece o Batman? Aparece a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman. Inquestionavelmente, a gente tem que considerar o Superman e a Mulher Maravilha como heróis. Mas o questionamento aqui é: por que um vigilante violento é chamado de herói?
por causa da situação onde ele está. Como assim, João? Ele mora em Gotham, irmão. Se você viu o meu vídeo da Cidade do Caos, que eu vou deixar um card aqui, se você viu o vídeo de Gotham, você viu que aquele lugar ali é a corrupção e a violência pura. Aquilo ali não tem lei. Então o Batman não é o herói convencional, ele não é o Superman. Porque se o Superman fosse para Gotham, o Superman não conseguiria ser aquele herói bonzinho que ele é em Metrópolis. Porque em Metrópolis, a abordagem do Superman funciona. Mas em Gotham, tem que ser como o Batman. O Batman não é o herói que Gotham quer, mas é o herói que Gotham precisa. O Batman é, como diz a CCPD, um mal necessário. Ele é violento. Mas se ele não fosse violento, assustador, um risco, os criminosos não respeitariam. Os criminosos de Gotham não respeitam o Superman. O Superman é invulnerável, o Superman tem visão de calor, o Superman... Mas eles saberiam muito bem deduzir que o Superman não faria nada. Tá, o cara é quase vulnerável, indestrutível, caramba, quatro, mas não vai fazer nada. Porque o Superman é uma boa pessoa. O Batman não. O Batman se segura para não passar dos limites. Ele se segura para não matar. E é justamente por isso que ele é o herói que Gotham precisa. Então, a resposta para a pergunta se o Batman é um vigilante ou um herói é: ele é um herói. Mas ele é um herói porque ele vive em Gotham. Porque se ele vivesse em qualquer outra cidade do universo da DC, ele seria um vigilante ou um criminoso. Mas como ele mora em Gotham, e Gotham precisa de um super-herói, de um herói com as capacidades do Batman. Em qualquer outro ambiente não funcionaria, mas em Gotham precisa ser assim. Respondida a pergunta, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até amanhã.